Ensina-me a sentir teu coração. Fala, moçada do canal Literatura na Veia. Eu vou deixar para vocês aqui uma meditação sobre um texto da Bíblia. De vez em quando eu abro espaço aqui no canal para a gente debater, refletir e discutir também sobre temas espirituais, porque além de escritor, eu também tenho uma vida eclesiástica. Antes mesmo de ser escritor, eu já tinha responsabilidades ministeriais. Então eu procuro sempre dosar essas minhas duas paixões para poder tanto prestar um serviço à literatura quanto um serviço ao reino de Deus. Eu vou meditar aqui com vocês sobre uma passagem do Velho Testamento que é sobre a vida de Moisés. Todos nós conhecemos a vida de Moisés a partir daquilo que a mídia traz, para quem ainda não leu o original no texto bíblico, aquilo que a mídia traz, principalmente essa novela da Record que abordou a trajetória de Moisés. Então eu acredito que todos estão muito bem familiarizados. Mas há um texto que diz que Moisés estava caminhando no deserto, apacentando o rebanho do sogro. Esse texto parece, a princípio, se nós lançarmos um olhar grosso modo, parece não trazer nenhuma mensagem mais profunda. Mas a Bíblia é cheia de camadas. Nós temos muitas mensagens que estão implícitas. Outras precisam de uma investigação geográfica, histórica e cultural para nós entendermos a mensagem que está ali contida. No caso de Moisés, há algo dentro dessa pequena passagem, desse momento da vida dele, que nos traz uma mensagem edificadora para os tempos atuais. Moisés, como todos nós sabemos, foi príncipe no Egito, não príncipe do Egito, mas príncipe no Egito. Depois de matar um egípcio, ele fugiu para as terras de Midian, casou-se com Zípora, a filha de Jetro, teve 2 filhos, e no final dessa trajetória de Moisés na terra de Midian, é exatamente no momento em que a Bíblia diz que Moisés estava no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro, as ovelhas de Jetro, próximo ao Monte Horebe, o monte de Deus. Existe algo na vida de Moisés que sempre me intrigou. Eu já vi muitos exegetas dizendo que Moisés foi para Midian para aprender a ser humilde. E que a recusa de Moisés, porque depois que Deus encontra Moisés, que Deus o comissiona para ser o libertador do seu povo, Moisés se recusa veementemente a cumprir o chamado de Deus. As desculpas que ele dá são várias. De que ele é um homem de boca pesada, de língua pesada. Ele não sabe falar. Por fim, quando nenhuma dos seus argumentos funciona, ele chega a dizer: ó Deus, escolhe a quem o Senhor quiser escolher, menos a mim. Eu já vi muitos exegetas dizerem que isto é o processo de humildade que Moisés passou. Mas isso sempre me intrigou. E eu sempre tive um pensamento contrário a essa percepção. Porque a pessoa mais humilde que existe em uma igreja, se Deus falar com essa pessoa dá um pulo e se prontifica a a cumprir o chamado de Deus. Não me parece ser humildade. Me parece ser autodepreciação. Não me parece ser um sentimento de percepção de insignificância diante da grandeza de Deus, mas me parece antes que é uma visão derrocada sobre si mesmo. Moisés diz para Deus que não irá cumprir a vontade, que é para ele enviar outro, que ele não é capacitado. Mas tudo isso não é propriamente humildade, mas é uma total destruição da visão positiva de si mesmo. E a resposta para isso, ou a comprovação para isso,
está nessa passagem em que a Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho do sogro, o rebanho de Jetro. Existe uma pergunta a ser feita aqui, mas antes eu vou situar vocês cronologicamente sobre um dado que é importante. A vida de Moisés é dividida em 3 partes. 40 anos Moisés passa no Egito, 40 anos Moisés passa em Midian e 40 anos Moisés passa libertando o povo, ou no deserto. Portanto, esse momento em que Deus o encontra próximo ao Monte Horebe é o final do segundo período de 40 anos na vida dele. Portanto, Moisés tem 80 anos de vida. Esqueça essa imagem do galã do filme da Record. Moisés é um galã da terceira idade. Moisés é um galã da melhor idade. Moisés tem 80 anos. Moisés já é um idoso. E segundo a Bíblia, ele está apacentando o rebanho do sogro. Se eu puder apertar o botão do retorno, puder dar um replay da trajetória de Moisés, 40 anos antes, Moisés chega em Midian e começa a trabalhar com o sogro. 40 anos depois, a Bíblia diz que Moisés ainda está trabalhando para o sogro. A pergunta que eu disse que precisa ser feita vem agora. Por que Moisés ainda está trabalhando para o sogro? Por que Moisés ainda está cuidando do rebanho do sogro? Por que depois de 40 anos, Moisés não está cuidando do próprio rebanho? Porque 40 anos é tempo suficiente para se construir impérios. A Rede Globo tem 50, salvo engano. E é um império. Se nós formos comparar a vida de Moisés à vida de um outro homem que teve uma trajetória parecida, que é Jacó, Jacó também fugiu da sua terra, foi para uma terra estranha, casou com a filha do maioral dessa terra. A Bíblia diz que em 14 anos, Jacó tinha o dobro da riqueza do sogro, de modo que o sogro e os cunhados lhe tinham inveja. Moisés, em 40 anos, ainda continua com a mesma vida que ele tinha antes. A impressão que tem é que ele não progrediu, mas que ele estagnou na vida dele. As razões, a Bíblia não diz. Mas o fato é que se Moisés ainda está cuidando do rebanho do sogro, significa que ele não conseguiu a independência, não conseguiu seu lugar ao sol, mas ainda vive dependente, assim como ele vivia quando chegou na terra de Midian e casou com Zípora. As provas disso, quando começamos a comparar textos, é quando a Bíblia diz que o sogro Jetro, quando Moisés está no deserto, ele comparece diante de Moisés e é anunciado da seguinte forma: Moisés, aí está o teu sogro. E ele entra e diz: Moisés, eu faço passar a ti, a tua esposa e os teus filhos. Não é feita menção a bens, a ovelhas, a bois, a propriedades que possam ter sido vendidas. Não é feito nada. Os bens de Moisés é a esposa e os filhos. Nesse período, a propriedade de um homem não era vista como é hoje na nossa cultura, como um bem que é menos importante do que o sujeito. Na cultura judaica da época, um bem era uma extensão corpórea do sujeito. O sujeito não podia viver sem os seus bens, porque os seus bens representavam sua história. É tanto que Jacó, quando foge de Labão, ele foge levando todos os seus bens. Quem está fugindo não vai levar coisas que sirvam como retardatárias. Mas Jacó precisou levar, porque os seus bens eram a sua história. Moisés não tinha nada, a não ser a sua família. Mas naquela cultura, no período daquela cultura, a importância dos bens era vital para compreender o triunfo ou a derrota de alguém. E Moisés
não tem nada, não conseguiu encontrar seu lugar ao sol. Aí eu vou fazer a aplicabilidade dessa palavra na sua vida. Talvez muitas pessoas que estão vendo este vídeo neste exato momento estejam como Moisés, passando por um longo período em que nada acontece ou parece acontecer, em que nada prospera, em que conquistas não são alcançadas, em que libertação financeira ou qualquer outro tipo não é alcançada, em que você olha para si mesmo e se vê sombreado por uma sombra longa e quase espessa que não permite que você veja mais qualidades em si mesmo, ao ponto de você entrar num processo autodepreciativo que quando Deus se apresenta a você e diz que vai usá-lo, que você vai ser uma bênção na mão dele, que ele vai usar para abençoar o povo, a sua primeira reação é de olhar para si mesmo e comparar ao fracasso destes anos e dizer: não, envia a quem tiver que enviar, menos a mim. Eu sou pesado de língua. Em outras palavras, eu não tenho conseguido ter sucesso na minha vida. Como é que eu vou ter sucesso na chamada de Deus para mim? Então essa é uma palavra que essa mensagem da vida de Moisés nos deixa. Não propriamente essa situação de Moisés, mas a pergunta que Moisés faz para Deus. Em determinado tempo, nesse diálogo em que Deus o convida e ele rejeita e ele se nega, ele pergunta para Deus: Senhor, quem sou eu? Quem já se fez essa pergunta? Quem é você? Quem sou eu? Moisés estava olhando para si mesmo e para os seus anos de fracasso. Quem sou eu? Esperava-se que Deus respondesse explicando como muitos pregadores neopentecostais fazem hoje. Você é maravilhoso, você é especial, você nasceu com uma estrela na testa. Mas a resposta que Deus dá é simples, contundente, incisiva e poderosa para fazer Moisés perceber o lugar dele e o lugar de Deus na vida dele. Deus responde: eu serei contigo. Deus não se preocupa em estar respondendo esta pergunta mosaica, mas Deus confirma para Moisés que, independente de quem ele fosse ou que estivesse vivendo, o grande ponto culminante para transformá-lo de um pastor de ovelhas em um pastor de rebanho, de um fugitivo em um libertador do povo de Deus, é que Deus seria com ele. E eu quero deixar essa mensagem para a sua vida. Mesmo que você não esteja conseguindo perceber que Deus o tem escolhido, mesmo que você olhe para os seus fracassos, para as suas derrotas, e você diga como Moisés que você não tem capacidade, é bem provável que você não tenha mesmo, mas Deus é contigo. E isso é fundamental para fazer você gozar nos próximos 40 anos de uma vida de sucesso, porque se esses 40 anos de Moisés em Midian foram 40 anos de estagnação, os 40 anos seguintes em que Deus foi com ele, Moisés experimentou um crescimento como líder, como pessoa, e ele viu a glória de Deus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar.